Alô? Bom dia a todos e a todas. Queria saudar o presidente da comissão da CAIS, o senador Valdemir Moca, que tão bem vem presidindo esse espaço importante dentro do Senado brasileiro. Queria saudar o senador Paulo Paim, que é um exemplo do espírito republicano, uma lição de vida para todos nós. Queria justificar a ausência do nosso presidente, que inclusive hoje está aniversariando, mas às 7h30 da manhã já estava lá na empresa. Nós temos reunião hoje do Comitê de Investimento da nossa empresa. Nós estamos trabalhando aí com uma meta de estarmos investindo esse ano em torno de R$1 bilhão, e isso é melhoria de condições de trabalho para o conjunto, e o presidente tem acompanhado esse movimento para e passo, todas as reuniões semanais desse comitê. Ele pediu para eu estar aqui porque ele sabe que eu sou o conhecedor da matéria. Eu fui presidente da Comissão Especial de Anistia do Ministério do Planejamento durante muitos anos. Estou vendo que parte das pessoas que estão aqui foram anistiadas na época que eu estava à frente da SEI. Estou vendo o Caju, a Jocely, algumas pessoas que fazem parte dessa luta e dessa história da anistia. Em primeiro lugar, eu acho que é interessante a gente, de uma certa forma, limpar a área e dizer que não somos adversários nesse debate, tá? Todos nós aqui que defendemos o Estado democrático de direito, né, somos defensores de que nenhum trabalhador deve ser demitido de forma imotivada. Isso faz parte do espírito do Estado democrático de direito. Então, não existe aqui uma indisposição entre nós em relação a esse debate da anistia. E, nessa mesma linha, eu quero dizer também que não existe Estado democrático de direito sem sindicatos, sem instituições sociais fortes. Então, a federação está cumprindo o seu papel, o Robson, o pessoal do Rio Grande do Sul, o Zé Rodrigues, que é o secretário-geral, acho que vem cumprindo o seu papel. É importante o movimento sindical cobrar, sim, dos órgãos e a gente buscar uma saída para essa questão. Nós temos, na base dos Correios, 4 leis que dialogam com o nosso conjunto de trabalhadores, né? Nós temos a 10559, né, que é de 2002, que pega a anistia política, que é aquelas pessoas que foram, de alguma forma, em relação ao processo da ditadura, tiveram algum prejuízo, alguma tipo de invasão, às vezes físicas, mentais, etc., vários processos nesse sentido, e nós temos, na base dos Correios, 517 pessoas que foram anistiadas por essa legislação, pela 10559. Né? A comissão, que é dirigida pelo Ministério da Justiça, pelo Paulo Abraão, recebeu 1.375 processos, 494 foram negados e tem 364 processos por analisar, e mais, juntando com os recursos, que são esses 494, tem 858 processos lá, e é uma comissão bem atuante, que vem, inclusive, fazendo caravanas dos estados, tem feito vários movimentos. Mas nós temos 517 companheiros que já foram anistiados por essa comissão, tá? A segunda lei, a 8878, que é a comissão especial de anistia, que eu fui presidente lá no Ministério do Planejamento, e a gente teve um processo de diálogo, já retornaram 978 companheiros, tá? De processos que entraram na CEA, que são 1.140 processos, tá? Algumas pessoas foram já anistiadas esse ano, inclusive a Jocely me passou informações nesse sentido, tem alguns que estão aguardando portaria, e as leis, elas são diferenciadas. A Lei 8878, ela dá direito apenas ao retorno ao trabalho, o que tem sido aí uma luta dos trabalhadores no sentido de buscar, inclusive, os direitos previdenciários desse período, e tem tido aí
todo um debate que vem sendo feito por vários parlamentares, tanto do Senado como da Câmara, no sentido de dialogar com essa demanda, porque realmente tem algumas pessoas voltando ao trabalho aí com 70, 80 anos, e isso, a gente pergunta se isso é uma anistia, né? Porque é uma meia anistia, na verdade, acaba sendo uma condenação para essas pessoas terem que voltar ao trabalho depois de uma certa idade, de um processo de desgaste como esse do reconhecimento. Então, precisa ver como que a gente dialoga isso, executivo e legislativo, no sentido de buscarmos uma alternativa a essa situação que é bastante gritante. Mas temos 132 processos indeferidos na comissão, 54 têm recursos e 78 processos não têm recurso. Eu queria chamar a atenção dos companheiros da Fentect, se me permite chamar de companheiros, nós percebemos aqui que nós temos muitos processos indeferidos sem recurso. Então, para além dessa situação que vocês estão analisando, que é do debate da questão jurídica, que eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco, há muita gente sem recurso. Como vocês estão fazendo esse encontro lá no Hotel Laguna, esses próximos 2 dias, acho que seria interessante discutir essa situação de buscar dialogar com essas demandas, ou as pessoas realmente estão reconhecendo que não têm direito. Aí nós temos mais 2 leis, que é a Paulo Rocha 1 e a Paulo Rocha 2. A Paulo Rocha 1 é a que trata da questão dos sindicalistas e delegados de base, né? Já foram deferidos mais de 120 processos, tá? Que já foram deferidos. Esses 120 processos passaram pela nossa Conjur, passaram pelo nosso processo de debate jurídico, e a Paulo Rocha 2, que pega o conjunto da base da categoria, tinham 1.120 processos, 550 já foram, 563 já foram deferidos, tá? Então, eu quero mostrar para os senhores que há um trabalho feito pela comissão e pela Conjur e pelo Ministério, que as portarias têm saído. Aí nós temos uma situação que eu queria dialogar com os senhores, no sentido da gente pensar aqui coletivamente. O papel da Conjur é resguardar a assinatura do ministro. Esses processos que o Júlio César falou, esses 48 processos, são processos que as únicas provas que existem neles são provas testemunhais. Não tem uma prova, assim, não tem uma prova, uma lista de presença de assembleia. Um recibo que a pessoa veio participar numa ocupação aqui no edifício sede, como teve várias ocupações. Não há uma foto dessa pessoa numa assembleia. Então, assim, várias questões que se precisaria ter mais provas concretas que permitissem que a gente dialogasse com essa situação, assim como nós fizemos em vários espaços. Há uma diferença, Júlio, na tua apresentação. A Comissão Especial de Anistia do Ministério do Planejamento, ela era uma comissão soberana. A CEA não é. A comissão, ela era interministerial, com participação de vários ministérios, inclusive da AGU, coordenada pelo Ministério do Planejamento e com soberania. Não é o caso da CEA, que é uma comissão subordinada e a portaria sai assinada pelo ministro. Então, essa preocupação que o Conjur tá tendo, nós temos que buscar superar essa situação. Como que a gente pode superar essa situação? Um pouco o Robson falava na sua intervenção, quando o Robson falou o seguinte, aí os órgãos de controle. Nós sabemos o que o Tribunal de Contas da União pensa em relação a essa situação, a comissão só aceitar com as provas testemunhais? Talvez coubesse aqui ao Senado fazer essa provocação ao Tribunal de Contas em relação a essa situação, a esse fato. Talvez isso sirva
de embasamento para que a gente possa mudar de posição, ou a gente pensar o que o Ministério Público Federal pensa em relação a isso. Então, essas situações, essas colaborações, eu acho que a gente poderia começar a discutir no sentido de buscarmos uma saída para essa situação. Mas eu acho que é desse esforço coletivo que a gente vai conseguir superar esses desafios e essas necessidades. Queria agradecer a todos. Obrigado.